pânico, preconceito, desolação. Quando começaram a surgir os primeiros casos de AIDS no Brasil, a partir de 1983, a doença era sinônimo de morte. Suas vítimas eram demitidas do trabalho, os amigos desapareciam e a família também as abandonava. Antes que acontecesse a morte física, a morte civil já era decretada. Nem mesmo os profissionais de saúde sabiam lidar com aquela doença que, antes de matar, transfigurava suas vítimas e as fazia passar por uma lenta e dolorosa agonia. A AIDS era ainda totalmente desconhecida. Não se sabia nem mesmo como era transmitida e quais as doenças que eram associadas a ela. Quase 15 anos depois da primeira notícia de um doente brasileiro, a AIDS é, mais do que nunca, um grave problema de saúde pública. A doença retira do mercado de trabalho milhares de homens e mulheres em sua fase mais produtiva e obriga os cofres públicos a desembolsarem quantias gigantescas com internação, exames e distribuição de medicamentos. A população doente está estimada em 40 mil pessoas. Mas no cenário que a epidemia desenha, também há boas notícias. Em termos pessoais, ficou mais fácil carregar o pesado fardo de ter o vírus HIV, causador da AIDS, correndo nas veias. Hoje, de fato, eu realmente me sinto muito mais forte do que há uns anos atrás, né? Hoje a gente tem uma estrutura mais embasada, a gente tem mais equilíbrio, a gente tem as ONGs, a gente tem os grupos de convivências, né? Os grupos de ajuda mútua. Nós temos profissionais que, de certa forma, estão investindo, profissionais que estão dos nossos lados, a família está um pouco mais prestativa, né? Nós temos mais informação, nós temos a população um pouco mais solidária. Ainda nos anos 80, uma coisa começou a ficar clara. A melhor arma para se combater a epidemia é a solidariedade. Isso quer dizer que a AIDS não é um problema restrito a quem tem AIDS. A sociedade toda precisa assumir que está com AIDS e se organizar para combater a epidemia. É preciso combater o vírus e não as pessoas portadoras do vírus. As ONGs AIDS, hoje, elas têm um papel político muito importante. O ativismo que foi sendo desenvolvido ao longo dos anos, hoje ele é fundamental para se garantir que todas as pessoas, principalmente no nosso caso, as pessoas portadoras de HIV e AIDS, que elas tenham acesso à medicação, a atendimento clínico ambulatorial com qualidade. Hoje não dá mais para se pensar em ONGs que simplesmente se preocupam com atendimento interno nas suas próprias casas. O ativismo político ele é fundamental para a cobrança que se faz para os órgãos públicos, governos, para a própria sociedade civil, para que ela se empenhe nessa luta. O atendimento para HIV, ele não supõe simplesmente a assistência, ele supõe também que as pessoas tenham resgatado a sua cidadania. E cidadania é lutar por essas coisas que são essenciais para a nossa própria vivência, para o nosso próprio bem-estar no dia a dia, com a sorologia positiva ou sem ela. Enquanto a sociedade se organizava com várias iniciativas de prevenção e acolhimento a pessoas doentes, a medicina deu saltos consideráveis em busca de tratamentos. O primeiro caso de AIDS, atendido aqui no Instituto de Infectologia Emílio Ribas, fomos nós, da equipe, que prestamos atendimento médico. O interessante é que houve uma suspeita, naquela ocasião, isso em 1984, já se ouvia falar na patologia, mas experiência nenhuma. Não existia tratamento, não se sabia quem produzia ainda, e nós ficamos numa situação de ter que tratar um paciente e tentar mantê-lo vivo. E tentando, com o que existia de disponível, que eram antibióticos para infecções que esse paciente pudesse vir a ter, mas nada ainda para tratamento específico da patologia. Com o passar do tempo, as drogas foram surgindo.
Então, no final de 1984, já tínhamos disponível o AZT, ao qual se somou uma série de outras drogas contra o vírus, que culminou agora em 1986 com novas drogas, 95, 96, com novas drogas que são os inibidores de protease. Com esse coquetel, com essas drogas combinadas, nós conseguimos, de fato, dar uma qualidade de vida adequada aos pacientes. Eles sentem menos cansaço, eles sentem mais apetite, eles ganham peso, eles têm disposição para levar uma vida normal. Estamos nesse pé. No futuro, deveremos ter mais drogas agindo a níveis diferentes do vírus, ou seja, drogas que vão se somar a já existentes. E o coquetel, que hoje é composto por 3 drogas, talvez amanhã seja por 4, 5 ou 6. Isso resolve o problema dos pacientes com AIDS? A meu ver, não. Não a meu ver, mas na visão da ciência como um todo, dos pesquisadores. Até o momento, isso não provou a erradicação do vírus do organismo. O vírus continua, apesar do indivíduo se sentir perfeitamente saudável. Se descobrir soro positivo hoje, dá-se para se dizer que não é o fim. Naquela época, quando o profissional ele entregava para a gente o diagnóstico, né, ele dizia que a sobrevida da gente seria de 2 anos. Né? Hoje ele não pode mais dar esse diagnóstico. Se é verdade que o preconceito em relação às pessoas com AIDS ainda existe, também é verdade que ele diminuiu bastante nos últimos anos. Isso, em boa dose, se deve ao fato de haver mais informação. Mas é preciso lembrar também uma frente de luta importante. Os direitos das pessoas soropositivas vêm sendo duramente conquistados em batalhas judiciais. A batalha jurídica em AIDS começou pelo direito à vida e à dignidade. Na verdade, os portadores estavam encurralados, eles precisavam fazer alguma coisa para terem o direito à assistência médica, acesso à medicação, acesso a tratamentos em geral, a não serem discriminados em ambientes de trabalho, a não serem discriminados pelas pessoas que abrangem o seu convívio social. Os nossos legisladores têm que elaborar mais leis no sentido de resguardar todos os direitos humanos dessas pessoas que merecem o nosso total carinho, apoio, consideração e ajuda. Enquanto a luta nos tribunais avança, ainda há setores que permanecem esquecidos, distantes de quase toda e qualquer atenção. Um exemplo é a população de rua, que enfrenta a AIDS como uma dificuldade adicional às suas já difíceis condições de vida. Para trabalhar diretamente com este grupo, em 1993 foi criado o projeto Fraternidade AIDS, num trabalho que reúne agentes de pastoral, religiosos, profissionais liberais e outros voluntários. Nos trabalhos de prevenção nas ruas do centro da cidade de São Paulo, atuamos com a dinâmica corpo a corpo, ouvindo as pessoas e buscando possíveis saídas para as questões da rua e para mudanças de comportamento. Na Casa da Fraternidade do projeto, no bairro do Brás, em São Paulo, algumas das pessoas diretamente atingidas pela epidemia vêm aprendendo a reescrever seu cotidiano, seja desenvolvendo atividades produtivas ou recebendo acompanhamento psicológico. Aqui também é feito o encaminhamento de pacientes para instituições públicas e para organizações que dão assistência a pessoas doentes. Um outro modelo de trabalho é o do Alivi, Associação Aliança pela Vida, fundada em 1989. Em plena Serra da Cantareira, em Mairiporã, pouco depois da divisa com São Paulo, a instituição montou um de seus centros de convivência comunitária, onde abriga 45 pessoas, sejam elas doentes ou não. Viver aqui para mim é como um paraíso, né? Porque aqui é a casa que eu nunca tive. Né? E eu me sinto bem, porque aqui a gente é tratado com muita atenção, com carinho, não falta nada para nós nem para o nosso filho, né? Então, para mim, viver aqui é como se eu estivesse no paraíso.
O que motivou o trabalho do Alivi foi o atendimento domiciliar de doentes de AIDS. Mas um problema ficou flagrante. E as pessoas que não têm casa? Para onde elas vão quando recebem alta do hospital? Aqui, as pessoas atingidas pela AIDS encontram condições para cuidar de sua saúde, ao mesmo tempo que integram-se a um cotidiano de trabalho. As crianças vão à escola, os adultos cuidam das suas casas, ajudam nas tarefas da comunidade e, quando necessário, ajudam aqueles que estão mais fracos. O que é importante no tratamento de uma criança portadora do HIV? São as medicações, são os antirretrovirais, são os antibióticos. Certamente isso tem o seu valor, porém, a parte de suporte sentimental, suporte de carinho, de cuidado, de uma boa dieta, de cuidado dessa criança no dia a dia, é sem dúvida nenhuma bem mais importante. Não adiantaria dar todas as medicações se essas crianças não tivessem alguém que cuidassem delas, que tratassem, que fizessem com que ela tivesse uma vida normal, uma vida igual a qualquer outra criança, com os mesmos sonhos, com as mesmas vontades e com a mesma vida. Isso, sem dúvida nenhuma, hoje nós conseguimos, especialmente para aquelas crianças que perderam os pais, com as casas de apoio, com pessoas que cuidam dessas crianças, com as avós, com as tias e com em crianças que têm mães e que cuidam delas, sem dúvida nenhuma, também com elas. O que é importante é o cuidado sentimental, o carinho. Essas crianças têm uma história de vida triste, de perdas, de vir todo dia ao hospital. Portanto, a parte sentimental de apoio psicológico é, sem dúvida, tão importante quanto ou mais importante do que todas as medicações que nós, porventura, temos que dar a elas. Essa casa é minha. Ela sempre foi, era minha, né? Agora ela abria criança soropositiva, né? Que desde 87, que eu trabalhava 15 anos com pessoa soropositiva e a gente nunca imaginava que ia nascer criança com AIDS na época. A gente tinha, naquela época a gente falava grupo de risco, hoje é comportamento de risco. Nunca imaginávamos que ia nascer criança, a gente caiu em grupos gays, prostituta, e onde foi o mau erro, lá grupo de risco, né? E veio nascer as crianças. Nasceu e não tinha para onde ir, estava abandonado e eu trouxe para minha casa. Porque é tão gostoso ter eles aqui. Como grande família, não sei, é porque é grande família mesmo. Não sei viver sem eles. Aqui nem todos são doentes. Alguns nem têm o vírus. Mas todos são filhos de pais soropositivos que não tiveram condições de cuidar de suas crianças. No início, Laércio chegou a receber ameaças de agressões físicas de vizinhos que não queriam proximidade com a AIDS. Hoje, seu trabalho é bem aceito e 18 das 35 crianças que moram com ele estudam em escolas da região sem maiores problemas. A mística da Casa Vida é oferecer às crianças com HIV e AIDS o melhor. É dar para aquele que é pequeno, desprotegido e abandonado o melhor de nós mesmos. Esta é a nossa mística, colocar o pequeno no centro. E isto para nós também é um ato político e uma mudança de mentalidade. A Casa Vida, na Moca, é outra instituição que abriga crianças soropositivas ou com AIDS abandonadas pelos pais. Filhas da epidemia, vítimas direta do vírus e da doença, elas têm sua qualidade de vida assegurada pelo trabalho da instituição, que mantém ainda outra casa para crianças menores no bairro da Água Rasa. O futuro dessas crianças confunde-se com o futuro da própria AIDS e ainda está sendo escrito. Agora, é sempre importante dizer que não vai ser nenhum comprimido, nenhuma combinação de comprimidos que vai resolver o problema da AIDS, seja em São Paulo, seja no Brasil, seja no mundo. A questão da prevenção continua sendo ainda a principal arma e ainda também nós temos vários desafios, tanto aqueles que dizem respeito a mudanças de comportamento, a mudanças culturais, a mudanças morais até, quanto aqueles que dizem respeito à questão de condições de vida, de cidadania, de acesso a equipamentos sociais, lazer, ou seja, a questão da exclusão e da marginalidade de uma maneira geral no país. Ela favorece
essa discussão, a inclusão de todos numa luta que a princípio tinha como eixo a AIDS. A AIDS sim foi a principal questão discutida, debatida, foi a principal bandeira de luta das ONGs AIDS, mas também, na sua sutileza, tem um pano de fundo importante, a organização da sociedade. Enquanto se aguarda novidades da medicina, a vida é conjugada no presente. Um presente construído com dignidade, amor e muita esperança. A AIDS não é uma sentença de morte. É um chamado para fazer o que quiser da sua vida. Viva cada dia como ele é e dê o melhor de si. Seja feliz.